Salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Ah não, estamos aqui mais uma vez para comer o... Também não? Fala galera, aqui é Miguel Lopes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Crê em Deus Pai. O assunto de hoje é bem interessante, nós vamos falar sobre identidade na música, né? Nós estamos vivendo um tempo onde o cenário musical tem se tornado muito pasteurizado, muito igual, muito repetitivo, sem criatividade. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente não tem mais identidade, a gente não tem mais autenticidade. Cada vez mais sem autenticidade, sem conteúdo. E por que isso tem acontecido, né? A gente está formando agora uma geração de músicos que tem um pensamento muito coletivista, né? Isso é legal, certo ponto, mas não é, né? A gente pegou um mundo muito pronto, a gente pegou um mundo cheio de, né? Um mundo muito fácil, um mundo muito todo pronto. Então a gente estagnou, a gente aprendeu a comer o que tem na mesa, a gente aprendeu a não pensar, a gente aprendeu a não questionar e a gente está aceitando o cenário da forma que ele é, sem questionar, né? Isso tem trazido um bocado de consequências para o nosso cenário, para a qualidade do cenário musical que a gente tem batido na tecla que só vem caindo. E quais são as razões disso, né? Vamos estudar o cenário musical de antes. Como é que funcionava antes o cenário da música? Qual que era o perfil? Antes, né? Se você visse, por exemplo, o Brian May tinha a sua própria guitarra, ele fez aquela guitarra, tem o timbre dele, tem a forma, ele tocava com moeda, não usava palheta, ele usava uma moeda. Ele desenvolveu uma forma dele de tocar. Ele não queria tocar igual o Jimi Hendrix, ele não queria parecer com o Led Zeppelin, ele tinha a forma dele de tocar. O Van Halen fez a guitarra dele também da forma dele, e o amplificador lá, o famoso 5150, tem aquele timbre dele. Ah, mas é um timbre... É o timbre dele, é ele que fez e ele eternizou aquilo ali. Então, a gente tinha um cenário feito de pessoas que queriam se expressar de maneira autêntica. A preocupação deles era ser verdadeiro, era ser autêntico, né? Existe uma preocupação, inclusive, em não se parecer com o outro. Então, quando você vê o cenário dos anos 70 e 80, né, bandas como Led Zeppelin não se parece nada com Black Sabbath. Tem um outro ponto, que não se parece nada com Deep Purple e não se parece nada com Guns N' Roses, nem com Iron Maiden. Cada banda tinha uma qualidade, tinha características totalmente diferentes. Dentro do jazz a mesma coisa, você não tem o jazz bebop, é totalmente do jazz Dixieland e é totalmente do jazz ragtime. Assim, você formava músicos, né, de jazz, de blues, cada um com sua característica. Então o blues do B.B. King não é o mesmo do Muddy Waters e não é o mesmo do Wes Montgomery. E aí você tinha um cenário com uma diversidade, com muitas características diferentes, né? Essa é a formação, é a característica do cenário musical antigo, né? Existiam sim a Fender, existia sim a Gibson, mas essas marcas elas tinham uma dificuldade muito maior em tentar provar para o público que era essa guitarra que você precisa, porque o público ele não queria exatamente a Fender, ele queria uma identidade, ele queria um público que prezava muito pela sua música, né? Então, cada um tinha o seu som, o seu equipamento, o seu amplificador, sua guitarra, a sua forma de cantar, a sua forma de tocar, cada banda desenvolveu e quando você lê a biografia de cada um, você vê que as necessidades do momento, a realidade de cada um era tão diferente que acabou induzindo esses músicos a formar sons, a criar sons diferentes, né? Só que o cenário de hoje ele padronizou, né? O que acontece, né?
Primeiro que a gente tem uma sensação que tudo já foi explorado. Então quando a gente fala em blues, dá uma impressão que não tem mais blues. Todos os estilos de blues já foram explorados, não tem como você buscar nada de novo dentro do blues. A gente tem uma sensação, né, de quando a gente vai olhar o repertório, é tão vasto que a gente tem essa sensação. Quando a gente vai estudar o rock, a gente pensa que não tem mais nada. Quando você vê guitarristas mesclando o blues, o rock com música clássica, o rock com jazz, o rock... Então a gente tem uma sensação que já tudo foi explorado. Então a gente acostuma com isso e a gente aceita apenas o que está no cenário. E a gente, como músico, dificilmente toma uma postura de ousar fazer da sua forma. O que eu estou querendo dizer? O mercado, por exemplo, ele vende muita peça signature, né? O que significa isso? A guitarra do Julinho Afran, a guitarra do Kiko Loureiro, a guitarra do Slash, a guitarra do Zakk Wylde, a guitarra do Joe Satriani e do Steve Vai. E a gente começa a desejar isso. A gente não quer. Eu não quero a guitarra do Miguel. O João não quer a guitarra do João, ele quer a do Steve Vai, ele quer a do Joe Satriani, ele quer a do... né? O pedal que o Joe Satriani usa, o pedal que não sei quem usa. A gente quer esse pedal. E a gente se esquece de olhar para a gente e saber qual que é o pedal adequado para o estilo de som que eu faço, o que eu preciso para desenvolver a minha arte. E a gente deixa o comércio levar a gente. E a gente é uma geração que não pensa. A gente aceita. Olha que pedal bom. Fulano diz que é bom. John Petrucci diz que é bom. A guitarra tal, então é meu sonho. Não interessa se ela custa 20 mil reais. O meu sonho passa a ser esse. E o meu sonho deixa de ser eu tentar ser o Miguel, buscar, né? Lógico, eu já tive essa fase de ter a guitarra do Joe Satriani, de ter o equipamento que não sei quem usa. Eu já tive essa fase. Hoje eu descobri o seguinte, que eu uso os drives da minha forma. Não, mas o padrão é usar o Tube Screamer ligado. Não. Eu procuro sempre usar os drives da minha forma. Na verdade, talvez por eu ter tido uma infância, o início da minha carreira foi muito pobre, então hoje eu uso qualquer coisa. Então um overdrive, uma guitarra, eu já faço qualquer som. Né? Mas quando eu vou procurar um timbre meu específico, geralmente eu evito os signatures. Não quer dizer que eles não são bons, não é isso, de forma alguma. Mas você tem que entender o que o seu som está pedindo. O seu som não está pedindo a guitarra do Kiko Loureiro, nem o pedal do Roger Franco. O seu som é o seu som. Né? Mas se o Roger Franco diz que é bom, sim, com certeza, então é bom. Porém, a gente não tem que ficar preso a isso. O mercado vende isso. Você compra uma pedaleira, você pisa aqui, o som do Van Halen aqui. Olha o som do Jimi Hendrix. E você esquece de buscar o seu som. Isso tem feito com que a nossa música se tornasse uma música opaca. Nós tentamos o tempo inteiro imitar o Led Zeppelin, tentamos imitar o Joe Satriani e o Steve Vai. A gente vive tentando fazer imitações, né? Então o que a gente pode fazer para tentar mudar esse cenário, para tentar mudar esse padrão, né? Justamente com a nossa arte, né? Primeiro você tem que esquecer o lado comercial. Você tem que entender que se você for seguir o lado comercial, você vai tocar sertanejo universitário, você vai tocar worship. Então, muito provavelmente você vai se tornar um músico bastante frustrado. Você não vai tocar o seu som, você vai tocar o que o mercado pede. Então, isso pode trazer sim uma frustração. Eu conheço músicos muito bons, músicos que já estão com uma carreira bem sólida e que há muitos anos têm trabalhado com músicas que eles não gostam. É muito difícil um músico gostar de sertanejo universitário. No entanto, a maioria dos músicos profissionais estão nesse estilo. Né? O que está acontecendo? Né? A gente está deixando o mercado falar muito alto. A gente não está tendo pulso para enfrentar essa realidade e vender a nossa própria arte. Né? É muito difícil. Então, eu aconselho, o que eu sugiro? Primeiro, busque o seu equipamento. Não deixe alguém falar que o amplificador tal é o melhor para você. Né? Tem gente que realmente, o cara é muito metaleiro, ele gosta de uma coisa, ele não quer amplificador valvulado. Então, não vem com essa besteira, eu quero o som de transistor. Pronto. Se o aparelho é mais prático e melhor para o som que você está fazendo, é ele mesmo. Né? E muitas vezes a gente opta por pedais que não têm a sua característica, a gente opta por
por equipamentos. Ah, eu vou ter essa guitarra aqui, sabendo que para o seu som não seria a guitarra mais adequada, mas ela leva algum nome, ela leva alguma marca, ela leva né, uma assinatura de alguém que você admira, logo você opta por esse equipamento e você acaba prejudicando aí a sua identidade musical. Isso não é interessante. O mercado diluiu. A gente tem que ter uma consciência que hoje os grandes músicos, se você vê o perfil, por exemplo, dos guitarristas virtuosos de hoje, eles tocam rock, mas ao mesmo tempo a outra faixa é um jazz, de repente eles estão tocando um frevo, um baião, de repente eles voltam ao heavy metal, de repente estão tocando até samba. Você vai ver que realmente os grandes músicos, eles estão buscando a identidade deles, né? E muitas vezes a identidade não é um estilo. Muitas vezes a gente tem que ter essa consciência. Qual que é a sua identidade? Ah, eu tocar heavy metal melódico com... Não tem disso. Passou o tempo de eu sou uma banda de heavy metal melódico, eu sou uma banda de grunge, eu sou uma banda de pop, e aí você tinha que seguir. E quando você saía dessa linha, o público estranhava. Ah, eu gosto da banda até o CD tal. Até o CD ele mudou de estilo. Não, hoje o público já não tem mais isso. Ele não vai comprar um CD seu, ele vai ouvir suas faixas. Então, se ele gosta da faixa A, que tem rock, se a próxima é um samba, ele vai pular, pronto. Então, busque a sua versatilidade, busque a sua pluralidade de som. Então, se você não consegue achar a sua identidade, a primeira dica é essa: busque escutar tudo, ouça de tudo, mas mais metaleiro que você seja, ouça o Tom Jobim, ouça bossa nova, ouça samba, ouça jazz, né? Estude de tudo. Ah, mas eu quero ser um virtuoso. Mais um motivo, estude de tudo. Estude fraseados de jazz, harmonias mais complexas de jazz, mesmo que não seja o seu estilo, você vai ver que isso só vai enriquecer. Então, assim, use o equipamento que você tem da sua forma, compre o pedal certo. Né? Tem gente que está com distortion, mas ele deveria estar com overdrive. Tem gente que compra overdrive ao invés de tube screamer. Então, cada som exige um equipamento. E use ele da sua forma. Não deixe ninguém te falar que tem que ligar o tube screamer com tanto de ganho, num amplificador tal com tanto de... Não deixe ninguém te falar. Ache o seu som. Busque a sua identidade. Comece por aí. Comece pelo equipamento. Comece pela forma de você executar. A forma de você palhetar. Pare de falar que tem que palhetar dessa ou dessa forma. Ou que a guitarra tem que ser essa. Se ela tem Floyd, tem que ter... Use o seu som. Use a sua guitarra. Não use porque está escrito Fender, não use porque está escrito Gibson. Use aquilo ali que você precisa, que é a forma de você tocar. Né? Não use porque o Celso, o João das Cordas usa. Não faça isso. Use o seu som. Lógico que se for a guitarra ideal para o seu som for a mesma do Steve Vai, não tem problema nenhum. Mas não compre a guitarra, não compre o seu equipamento baseado na assinatura de um músico, né? Porque ele é uma pessoa, você é outra, né? Apesar dele ser uma grande referência, uma grande influência no seu som, ele ainda não é você, e você também não é ele, nem deve buscar ser, ok? Então busque aí sua identidade. Fazendo dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai só somar no nosso cenário, a gente vai achar o nosso lugar como músico aqui no cenário. Eu acho que o cenário nunca esteve tão favorável a esse tipo de coisa, e a gente que não está sabendo reconhecer. Por enquanto é isso aí, galera. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de tema para a gente abordar, coloca aqui embaixo para a gente, entre em contato, né? Fala aí o que você pensa, dê mais dicas. Se você tem alguma dica também para a gente encontrar a nossa sonoridade e ter uma identidade, também coloca aqui que a gente está precisando de dica. É muito legal. Então é isso aí, galera. Valeu!